nódulo crescer não é uma preocupação maior. O que vocês têm que entender é que nódulo benigno também pode crescer, assim como o câncer de tireoide também pode crescer. Assim como o nódulo benigno pode ficar parado e não ter nenhum crescimento, assim como o nódulo que é câncer também fica parado e não ter nenhum crescimento. Não existe, pessoal, uma conduta definida e exclusiva de um tipo de nódulo. Por exemplo, eu tenho um nódulo de tireoide que ele é câncer, obrigatoriamente ele vai crescer. Não, esqueçam isso. É por isso que a gente faz o acompanhamento, é porque a gente não tem noção de como é o comportamento biológico daquele nódulo naquele momento que a gente está avaliando. Eu tenho um nódulo benigno que pode crescer feito doido, gerar sintoma, indicar cirurgia e continuar sendo um nódulo benigno. Quando nós pegamos e nós vamos fazer um acompanhamento de um paciente, a gente olha um ultrassom, tem aquele paciente que descobriu o nódulo ali, a primeira vez, aí ele chega lá comigo, tem um nódulo, digamos, um nódulo TIRADS 4 de 1,5 centímetros. Ele tem indicação de punção por ter 1,5 centímetros? Tem. Ele tem indicação por causa disso. Só que é a primeira vez que a gente está vendo aquele nódulo. A gente nunca viu aquele nódulo antes. Quanto tempo esse nódulo está no pescoço desse paciente? Porque o nódulo de tireoide, quando ele tem tendência a crescer, ele cresce 1,5 milímetros por ano. Se ele tem 1,5 centímetro, então significa que pelo menos 10 anos ele tem no pescoço daquela pessoa. Só que a gente não tem ultrassom prévio para saber disso. Então a gente precisa acompanhar esse nódulo para saber como é a evolução dele. Se ele é o tipo de nódulo que tem tendência a crescer ou o tipo de nódulo que vai ficar parado. Agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu sei que a gente esquece. Faz isso agora que eu estou te pedindo. Vamos voltar para o teu vídeo. E aí, se é um paciente que acabou de descobrir um nódulo, isso é igual a um namoro, pessoal. Eu preciso conhecer esse nódulo para saber se ele é um nódulo confiável ou não. Se ele é confiável ou se ele não cresce. Por exemplo, você tem um namoro. Você vai confiar numa pessoa no primeiro encontro que você tem com ela? Não, você não sabe quem é aquela pessoa. Se for o homem, pode pegar uma quenga velha e se dar mal. E se for uma mulher, pode pegar um cabra safado e se dar mal. Então precisa de tempo para conhecer aquela pessoa. Depois de algum tempo, você começa a ver se aquela pessoa é confiável ou não e apostar suas fichas com mais afinco. Por isso que, se chega um paciente, eu estou acompanhando ele há 5, 10 anos, o nódulo dele está lá, do mesmo jeito, bonitinho, não cresce, esse é um nódulo confiável. Eu sei que dificilmente esse nódulo vai me causar surpresa. Eu posso dar um gás maior, um tempo maior de acompanhamento, porque eu já conheço aquele nódulo. Então, o crescimento em si não significa que é câncer. Pode ser benigno ou pode ser maligno. Quando o nódulo cresce, dependendo da característica do crescimento, por exemplo, o paciente já puncionou seu nódulo e deu benigno, se esse nódulo crescer 50% do volume total, e o volume total é quando você faz aquelas 3 medidas, tá bom? E multiplica por 0,52, você tem um volume. Se ele crescer 50% do volume do ultrassom anterior e ele crescer pelo menos 20% em 2 daquelas 3 medidas que aparecem no ultrassom, isso sim é um crescimento que indica uma nova punção daquele nódulo, mas do nódulo que já foi puncionado. O nódulo que não foi puncionado e que não tem indicação de punção, não importa o tanto que ele cresce. Se ele não atingir o tamanho, não funciona. Queriam entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Forte abraço no coração de vocês, viu?